Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro Dalari, o que o senhor tem a nos dizer sobre as eleições na Bolívia e no Chile? Nos últimos 2 finais de semana, a população foi às urnas na Bolívia e no Chile. Na Bolívia, há 2 domingos, foi eleito presidente do país o candidato Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, com 55% dos votos. Já no último domingo, no Chile, em plebiscito, a população do país decidiu pela adoção de uma nova Constituição, com 78% de apoio, que será elaborada também por decisão da população no plebiscito por uma Assembleia Constituinte exclusiva, sem a participação de atuais detentores de mandatos eletivos e que deverá contar com 50% de mulheres e 50% de homens. Esses 2 pleitos, essas 2 eleições, essas 2 votações, mostram a força da sociedade e da democracia nesses 2 países latino-americanos e na região como um todo. A Bolívia viveu nos últimos meses uma situação anômala, com um governo artificial que resultou do quadro de intervenção que se verificou na eleição da Bolívia no ano passado, em que acabou sendo afastado da presidência da República o então presidente Evo Morales, que concorria à reeleição. Após muitas incertezas sobre o segmento da democracia no país, acabou havendo a convocação de nova eleição para presidente da República, em que saiu-se vencedor justamente o candidato do partido de Evo Morales, Luiz Arce do MAS, com 55% dos votos, como já mencionei. O segundo colocado foi um candidato de centro-esquerda, Carlos Mesa, ex-presidente do país, que teve 29% dos votos. O importante é que, mesmo antes do resultado oficial, já com o anúncio dos primeiros resultados, Carlos Mesa reconheceu a vitória de Luiz Arce, cumprimentou e desejou êxito numa demonstração de apoio efetivo ao resultado das urnas. Os candidatos de direita, ou as alternativas de direita, acabaram sendo derrotadas nas urnas. E a respeito do Chile, professor? Já no Chile, o plebiscito do último domingo decorreu das grandes manifestações sociais de protesto contra os políticos, contra a crise econômica e contra o que consideram a má gestão do país. 78% dos eleitores manifestaram, então, o desejo de uma nova Constituição em plebiscito que resultou justamente da constatação das forças políticas de que seria inevitável que o povo se manifestasse nesse contexto de crise. No mesmo plebiscito, ficou decidido, como já mencionei, que a Constituinte será exclusivamente conformada para a elaboração da Constituição e que deverá ter necessariamente 50% de mulheres e 50% de homens. É um quadro bastante auspicioso, que demonstra a vitalidade da sociedade civil na América Latina, que impediu que nesses 2 países houvesse qualquer retrocesso do ponto de vista democrático e que, pelo contrário, a democracia demonstrasse a sua força. É uma boa notícia para a região que espero acabe produzindo efeito também em outros países. É muito importante constatar a relevância que a democracia vem tendo na vida dos povos da América Latina. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Pedro Dalari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, na última semana, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fizeram declarações distintas sobre a vacina Coronavac. Qual a sua avaliação sobre essa disputa ideológica em torno da vacina?
É muito preocupante que o presidente da República esteja partidarizando a questão da Covid, nesse momento da vacina. Isto é, nós temos hoje várias tentativas de fazer vacina no mundo, algumas já estão numa fase praticamente final, fase 3, você vai testar com voluntários, comparando o efeito da vacina com o efeito de um placebo, isto é, de algo que não é nada, que as pessoas só acreditam que vai curar. E então, se o resultado da vacina for nitidamente superior ao do placebo, porque pode parecer estranho, mas o placebo funciona em alguns casos, mas se o resultado da vacina for nitidamente superior e não tiver efeitos colaterais significativos, quer dizer, além de uma febre pequena, de um mal-estar, etc., então essas vacinas serão utilizadas. Tudo indica que a mais avançada é da China. Por questões ideológicas, porém, há uma parte da sociedade brasileira que tem se voltado contra o uso da vacina chinesa e também da vacina russa, da qual se sabe menos. Então, mesmo sem saber, está se criticando essas vacinas, embora elas provenham de países que têm uma qualidade da pesquisa científica e da pesquisa tecnológica muito elevada. Basta ver o que eles foram capazes de fazer com tudo, e basta ver, no caso da China, que nós temos desde produtos muito simples, vendidos em lojas muito baratas, de plástico, até produtos de alto requinte, na área de informática, etc., que nos vêm da China. Então, se vem tudo isso, a vacina também pode vir. O que é preocupante é que essa questão esteja sendo tratada pela Presidência da República de um ponto de vista ideológico, político, acusando inclusive o governador de São Paulo, que é muito mais pragmático do que o presidente, acusando o governador de São Paulo de intuitos negativos ou até mesmo ser comunista, o que é, apenas posso resumir numa palavra, ridículo. Não tem base nenhuma. Então, nesse assunto, também o fato de que o ministro da Saúde aceitou fazer a compra da vacina de origem chinesa, que será produzida no Butantan, será, portanto, uma ação conjunta China-Brasil. O fato de que o ministro da Saúde aceitou comprar um grande lote da vacina logo para ser desmentido pelo presidente da República é muito inquietante. Quer dizer, a gente imagina que uma decisão desse tipo não teria sido tomada sem o aval presidencial, dada a relevância dela. Por outro lado, a gente também imagina que o presidente só negaria a sua permissão para comprar isso se tivesse razões sólidas e não, aparentemente, puramente ideológicas. Então, isso é muito preocupante, mostra apenas a confusão que existe no Executivo Federal e diante da qual o governador paulista, embora tenha feito campanha junto, tenha apoiado na eleição o então candidato Bolsonaro, o governador paulista tem, com certa habilidade, criado uma distância entre ele, se mostrando mais pragmático, mais prático. A vacinação contra a Covid deve ou não ser obrigatória? A obrigatoriedade da vacinação é uma questão que está dividindo opiniões. Muitas pessoas, por razões ideológicas, mais uma vez, se voltam contra a vacinação, a vacina que eles chamam de chinesa. Também nós devemos lembrar que circulou muito por grupos de WhatsApp uma campanha contra todo tipo de vacina, dizendo um monte de mentiras, e que o New York Times até dedicou uma reportagem ao fato de que esses grupos, que o WhatsApp no Brasil, geralmente ele não consome pacote de dados. Então você pode ver um vídeo enviado por ele e acreditar. Mesmo um vizinho meu, classe média, paulistana, etc., compartilhou bobagens. Tem, aliás, várias pessoas que eu conheço compartilham bobagens nesse tipo. Então é preciso fazer valer os princípios científicos. Não tem sentido colocar questões ideológicas, questões sem base científica contra a vacinação, tipo, vai instalar um chip em cada pessoa para acompanhar a pessoa. Isso é absurdo. A questão de obrigar ou não a vacinação é uma questão que parece delicada, mas que na verdade tem a ver com um pacto social. É um pacto social pela saúde. Esse pacto social significa que a pessoa que se vacina está protegendo a si próprio, fazendo vacinar seus filhos, mas ela também está protegendo a sociedade com vistas a eliminar, se possível, uma determinada doença. É o que se fez com a varíola. Por exemplo, a varíola desapareceu do mundo, apesar depois de ter matado centenas de milhões de pessoas. Então esse pacto social, creio que deve ser cumprido em casos sérios. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, como o resultado das eleições americanas pode impactar a economia mundial? Então, quando a gente pensa nessa eleição, ela é fundamental porque os Estados Unidos é o principal país em termos econômicos e políticos no mundo.
Então acaba tendo uma influência econômica, política e como os países acabam reagindo ou agindo em vários aspectos. Quando a gente analisa, o Trump, se ele se reeleger, vai ser uma manutenção dessa política de uma certa instabilidade em termos políticos entre os Estados Unidos, Europa, China e alguns outros países. Então, nesse momento de pandemia, que já tem causado uma instabilidade econômica, política, a incerteza está muito grande. Então, o presidente Trump ele só tem intensificado essa incerteza em termos, entre outros, econômicos também. Então acaba sendo negativo por um lado. Eu acho que uma coordenação entre os países ela acaba sendo fundamental e para isso é preciso liderança, é preciso ter um país líder. E o Trump não tem esse papel, ele não assumiu esse papel de ser a liderança dos países desenvolvidos em estarem articulando políticas que afetam o mundo inteiro. Acho que uma das primeiras coisas que ele fez foi até sair daquele Acordo de Paris, que é super importante pela questão ambiental. Entre outras coisas, o que ele tem colocado sempre é a América primeiro e deixando em segundo plano essa questão das relações internacionais. Quando a gente pensa no Biden, ele já tem, por toda a sua história como político e como vice-presidente, um apreço maior pela economia mundial de uma forma geral, pela política, pela relação com outros países. Então ele naturalmente já teria uma liderança, ele assumiria uma liderança, dando mais estabilidade em termos econômicos e políticos no mundo. Então, nesse sentido, acaba sendo mais interessante para dar mais estabilidade. A gente precisa disso, ainda mais nesse momento que vem a segunda onda, já está aí, do Covid-19 em vários países, sobretudo na Europa e também nos Estados Unidos. Então essa incerteza está muito elevada, tem impactado o humor dos investidores. Isso tem sido negativo para a retomada das economias. Então o Biden presidente seria um elemento positivo para dar mais estabilidade para a economia global. E para o Brasil, quais são os possíveis impactos? Quando a gente pensa no Brasil e América Latina, o Trump ele meio que deixou de lado esses países. Apesar dessa aproximação do Bolsonaro com o Trump, o Brasil ele de fato tem ficado em segundo plano na América Latina de uma forma geral. O Trump nunca deu muita importância. Com o Biden, pode ser uma oportunidade. Ele sabe da importância da América Latina e do Brasil da América Latina. E ele já disse, em alguns momentos, sobre a América Latina, sobre essa possível aproximação, mas claro que depende de como o governo brasileiro vai se aproveitar dessa situação caso ele venha a ser eleito. O primeiro ponto é a questão ambiental. O Biden colocou claramente a possibilidade de trazer recursos para o Brasil para enfrentar essa questão do desmatamento da Amazônia, do Pantanal, mas, por outro lado, colocar sanções caso o país continue nessa trajetória de pouco caso, às vezes até de incentivo ao desmatamento, sobretudo na Amazônia, pela questão agrícola, agropecuária. O que é positivo. Por quê? Porque se não for dessa forma, acho que se não tiver essa pressão externa de investimento de outros países em termos econômicos, a coisa continua como está. O nosso presidente ele não dá muita importância para essa questão ambiental, ele não acredita muito na questão da ciência quando fala dos efeitos de desmatamento sobre o clima, e ele olha muito a questão da Amazônia como sendo um espaço que a gente pode utilizar de forma produtiva. O que é um erro, A gente tem ali um dos maiores tesouros do mundo, que é a Amazônia, que tem um valor imenso em vários sentidos e que a sua preservação é muito importante. Então, o Brasil ele pode aproveitar, se ele se adaptar a essas demandas que surgirem dos Estados Unidos. Eu acho que um alinhamento maior dos Estados Unidos com a Europa na questão ambiental, e a gente pode ganhar com isso, mas vai depender muito de como que o nosso presidente ele vai reagir a essas novas demandas que surgirão caso o Partido Democrata acabe assumindo o poder. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, o que o senhor traz hoje para a reflexão dos nossos ouvintes? Leila e ouvintes da Rádio USP.
Na semana passada, essa coluna centrou sua atenção na breve história da internet e como ela é formada por ciclos que oscilam entre a utopia e a distopia. Estamos, sem dúvida alguma, num momento distópico, mas como foi lembrado nessa coluna passada, a utopia estava na origem de um momento incrível, que foi aquele quando a internet se abriu para o comércio, né, para a grande população e iniciou a sua trajetória de estar em todas as partes, né, desse poder ubíquo no qual ela se transformou. E lembrando também da importância da universidade nesse contexto. Então, se ela surge no interior de processos, seja da alçada militar, seja da alçada acadêmica, a universidade sempre esteve presente também nesse processo de ampliação. E é interessante porque na USP, por exemplo, o processo foi comandado pelo saudoso professor Imre Simon, que era professor da matemática e estatística, né, no campus Butantan, que foi a pessoa agregadora e que conseguiu juntar uma equipe interdisciplinar para, de fato, não só implantar, mas implementar uma universidade que tivesse toda interligada, né? Então, isso aconteceu em meados da década de 90 e esse caminhar possibilitou, então, que a USP, mais uma vez, fosse pioneira na utilização de uma nova tecnologia e que pudesse também servir de referência para outros processos que acabaram acontecendo de forma muito rápida no Brasil inteiro, né? E na América Latina, eu diria também. E como foi a dimensão desse projeto? Foi um projeto de grande vulto e de uma grande complexidade também, uma vez que nós estamos falando de uma universidade de grande porte. São 8 campi em diferentes cidades do estado de São Paulo. Lembrando também que a USP tem instalações em mais outros 15 municípios, né, nesse mesmo estado. Estamos falando de mais de 40 unidades, né, de ensino e pesquisa, 4 grandes museus, 48 bibliotecas, 5 hospitais, 6 institutos especializados, enfim, quase 90 mil estudantes, né? Então, assim, nós estamos falando aí de um planejamento e de uma ação que foi feita de uma maneira bastante corajosa. Além da interligação de toda a USP à internet, esse projeto está na base de outros importantes avanços institucionais. Seja a informatização das bibliotecas e dos sistemas administrativos e acadêmicos, seja a criação do USP Online, que é essa plataforma, esse portal, né, de informação que a USP tem na www desde 1995. O que eu saliento, e para finalizar, é que tudo isso estava ancorado também numa nova filosofia corporativa, que investia no trabalho em rede, nos programas, né, enfim, nos aplicativos de código aberto, na ideia mesmo que esses processos estavam relacionados a processos de criação coletiva, enfim, de uma visão, mais uma vez, utópica, mas que previa uma transformação, seja na própria universidade, mas também desse papel que a USP teria na transformação de uma sociedade como a nossa no Brasil. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, hoje vamos falar de uma das imperfeições da nossa visão. Por isso eu te pergunto, o que são imagens entópticas? Imagens que estão presentes na percepção do indivíduo, mas uma pessoa ao lado não está notando, que produzem preocupação a ponto de originar agendamento de consulta e que, ao final de uma investigação, se revela nada mais do que percepções visuais produzidas pelos próprios olhos do indivíduo ou dentro
do seu sistema visual são chamados, então, de imagens entópticas. Imagens entópticas, então, correspondem a um grupo de sensações visuais observadas pelos indivíduos que são geradas dentro dos olhos ou do sistema. Isso se dá porque o sistema visual tem suas imperfeições e essas imperfeições vão se acumulando, se acentuando com o passar do tempo. Traumas, degeneração natural dos tecidos, opacificação por exposição à ultravioleta, renovação tecidual, intolerância a baixas glicemias e outros eventos que acometem e debilitam aos pouquinhos o corpo todo e, algumas vezes, também os olhos, podem fazer com que o indivíduo, a pessoa, seja, por exemplo, perseguida por uma mosquinha, entre aspas, que não para de passear dentro de um só olho. Desde um filme lacrimal escasso, por falta de hidratação, secura do ambiente, que acaba levando à instabilidade do filme, marcas, cicatrizes na córnea ou opacidades no cristalino, podem levar a essas pequenas imagens. O cristalino, que muitas vezes também não se opacifica progressiva e homogeneamente, pode fazer com que algumas opacidades mais densas em uma determinada localização faça com que o indivíduo tenha uma sensação visual. Entre as sensações visuais, não só pontinhos ou manchas escuras, mas também, algumas vezes, halos, que nada mais são do que a dispersão da luz que era para estar atravessando os tecidos de forma harmoniosa e retilínea, esbarrando em regiões opacas. Ele se espalha, como a luz se espalha num vidro fosco, e assim o indivíduo, ao olhar para objetos luminosos, muitas vezes à noite, percebe esses halos, que também são imagens entópticas produzidas dentro do olho. Outras imagens podem ter a sua natureza gerada na transmissão do estímulo luminoso para estímulo elétrico na retina, e essas então têm outras características, serem brilhantes, algumas vezes bem delimitadas, e também a produção de uma imagem através da pressão externa, por exemplo, com o dedo sobre o olho, levando com que um estímulo anômalo dispare sinais da retina, sinais não produzidos pelo contato com a luz, mas pela pressão mecânica. Então, fosfenos também são consideradas imagens entópicas. Sensações luminosas podem estar relacionadas a outros problemas de saúde? Algumas sensações luminosas ou escurecimento relacionados à baixa oxigenação, à baixa da glicemia ou a vasoespasmos que anunciam atividades de cefaleia, como na enxaqueca, também são imagens que não correspondem a objetos que estão no mundo exterior, então são definidas também como imagens entópicas. Podem, então, ser sinais de alerta, anúncios, para que alguma questão metabólica ou um déficit do organismo esteja aborrecendo o paciente. Dessa forma, imagens entópicas, muitas vezes como curiosidade ou alerta para um problema ocular, merecem avaliação. Alguma coisa que é vista e não corresponde a um objeto que está do lado de fora, não foi percebida por outras pessoas que estão próximas dessa pessoa que a percebeu, podem ser dignas de nota e indicador de que é hora de uma avaliação ocular. O oftalmologista é a pessoa indicada para responder e esclarecer essas questões. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates comenta sobre os altos preços praticados pelas revistas científicas para se publicar um artigo. A geneticista fala também sobre o PL 627, que propõe um corte de 30% dos recursos previstos para a FAPESP. Há cerca de 3 semanas, um jornalista inglês entrou em contato comigo com a seguinte mensagem: meu nome é Nick Ho, sou um jornalista da Nature, trabalhando numa série de podcasts
relacionados à política e ciência. Eu gostaria de te entrevistar e saber o que vai acontecer com suas pesquisas se houver uma redução de recursos. Quando falei com ele, ainda não havia sido votada a PL 529 e a nossa preocupação era enorme. Felizmente, a proposta de sequestrar o suposto superávit do ano de 2019 da FAPESP e das universidades foi retirada pelo governador para alívio de todos. Nós ganhamos a primeira batalha, mas ainda temos uma segunda a enfrentar. Existe uma proposta agora de retirar no orçamento de 2021 30% das verbas que são repassadas pelo Estado para a FAPESP. Isto é, ao invés de recebermos 1% da receita tributária do Estado, passaremos a receber 0,7%. Novamente, um corte como esse inviabilizaria muitas pesquisas. E espero novamente que o governador e os parlamentares revejam essa proposta e percebam o enorme retrocesso que uma medida como essa acarretaria. Só para dar um exemplo, a China se tornou essa megapotência que é hoje porque investiu pesadamente em ciência e tecnologia. Eu expliquei ao repórter o prejuízo gigantesco que teríamos se forem aprovados cortes nos recursos da FAPESP. Mas também aproveitei para reclamar de outro absurdo que afeta todos os cientistas: os preços gigantescos que temos que pagar para publicar um trabalho científico. Eu senti que ele ficou surpreso. Professora, será que todos sabem que se paga para publicar um trabalho científico? Quando comentamos para pessoas que não são da área que pagamos e muito para ter um trabalho publicado numa revista científica, eles não acreditam. Como assim? Além de todo o esforço para realizar a pesquisa, vocês ainda têm que pagar por isso? E o pior de tudo, além de pagar, perdemos os direitos autorais que passam a ser da revista. São 3 tipos de cobranças. A primeira é o que chama de Open Access, acesso aberto a todos. Isto é, se você não pagar por Open Access, somente consegue ler o artigo quem for assinante da revista. Se você pagar pelo Open Access, que geralmente $2 a $3 mil, o artigo fica disponível na internet e qualquer um pode ler. Então esse é o primeiro absurdo. Divulgação científica não deveria ser aberto para todos? A segunda cobrança é por página impressa. Mas hoje, a grande maioria dos artigos são lidos pela internet. Não faz mais sentido imprimir. E a terceira cobrança é por imagem colorida. Outro desfalque. Consigo entender que 10 anos atrás, imprimir uma figura colorida era mais caro. Mas isso é cobrado hoje também online. Em resumo, juntando tudo, o custo pode passar de $5 mil por artigo. E as revistas melhores, isto é, aquelas com maior credibilidade, custam mais caro. Só para você ter uma ideia, em 2018 publicamos 2 artigos em revistas de impacto. Uma na Nature Communication e outro no Cancer Research. Tivemos que pagar $12 mil para as 2 publicações, o preço de um carro. O outro absurdo é que quando as revistas nos mandam artigos de outro pesquisador para julgar se tem mérito científico, não recebemos nada por isso, nem ao menos um desconto se formos publicar na revista que nos pediu para sermos revisores. Em resumo, é um ganha-ganha por parte das revistas científicas que viraram um negócio bilionário. Eu comentei isso tudo com o repórter da Nature e ele diz que com as restrições dos nossos recursos para pesquisas, vamos ter que optar entre comprar reagentes para fazer as pesquisas ou usar as verbas para publicá-las. E é óbvio que sem pesquisas não teremos o que publicar. Não sei se o repórter que me entrevistou vai divulgar a minha mensagem. Afinal, ele trabalha para uma dessas revistas, no caso, a Nature. Mas acredito que temos que começar um movimento internacional em prol da divulgação científica livre. Alguma coisa tem que ser feita. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.